mediante a fé e a esperança. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Estamos aqui numa quarta-feira a dar o início de um culto de ensinamento, né? Para que nós possamos aprender com Deus, a aprender e viver da forma que Deus quer que a gente viva. E isso sabemos que é somente através da palavra. Se a palavra não nos mudar, a palavra de Deus, mais nada muda. Se a palavra de Deus não nos convencer, mais nada pode nos convencer. Verdade. Então por isso estamos aqui nesta quarta-feira a aprender um pouco mais com o Espírito Santo, irmãos. Deus acendeu meu coração hoje à tarde, como eu estava falando aos irmãos. Eu tenho que pôr certo que em todas essas palavras Deus vai nos dar direção, não somente para nós, a todos quanto ouvir essa mensagem também aí, né? Então vamos abrir aqui em Mateus, Evangelho, do qual escreveu Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler aqui uma mensagem de uma eficácia, de um poder muito grande. Mateus capítulo 14 e o versículo 30 ao 33. E vai falar sobre o nosso irmão chamado Pedro. E tudo em que nós temos que aprender, irmãos, é aqui e agora. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos dê graça, irmãos, para nós ser esta terra boa, onde a palavra é semeada e cai em terra boa. A batalha, depois que um crente conheceu a Jesus, e o Espírito Santo convenceu e abriu os olhos, ele entende e sabe que a batalha não é mais física, ela é espiritual. A guerra não é mais contra a carne e contra o sangue, a guerra ela é espiritual. Então por isso temos que se revestir do poder da palavra de Deus, né? Porque muitos não creem, mas quem crê, a Bíblia diz que tem o poder de Deus, né? 1 Coríntios 1,18 nos afirma isso, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é poder de Deus. Diz assim Mateus capítulo 14, versículo 30 ao 33. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos irmãos? Licença por bondade, e que Cristo nos dê toda a condição para ministrarmos esta palavra. E eu meditando, né, hoje, assim, procurando realmente compreender mais profundamente essa mensagem, eu quero te dizer que centenas de vezes, quem sabe você vai ouvir ainda a mensagem sobre Jesus andou sobre o mar. Quantas vezes eu acho que você já ouviu, vai ouvir ainda, que Jesus, estando no barco, acalmou a tempestade, né? Mas só que, porém, sempre tem uma revelação da parte de Deus, onde tem que ficar dentro dos nossos corações, irmão. Porque a palavra ela se renova de dia a dia. E eu, examinando, eu coloquei no meu caderno de estudo uma simples frase, né? Por um breve período de tempo, Pedro andou com Jesus sobre as águas. Ele teve um breve tempo, um breve momento de experimentar o sobrenatural em sua vida e sobre os seus pés. Mas este breve período de tempo foi o momento em que a fé de Pedro, não somente olhando para Jesus, mas tem o porquê desta fé, ele realmente se alegrou de tal forma que, fazendo até uma prova,
e perguntando a Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele não simplesmente saiu andando e falou, correndo até Jesus, e não, ele pediu uma permissão. Ele não falou, estou cheio de fé, vou até ti, Jesus. Não, ele pediu uma permissão. E Jesus disse, vem, porque viu que ali no coração de Pedro estava uma fé suficiente para ir andando sobre as águas e ir de encontro a Jesus. Até mesmo ir de encontro ele foi, mas não chegou até onde estava Jesus, mas foi. Então Deus me conduzindo a trazer esse entendimento, um breve período de tempo, Pedro anda com Jesus sobre as águas. Então vamos entender aqui, irmão, que quem tira os olhos de Jesus, afunda. Para nós entender tudo isto, nós vamos aqui examinar algumas páginas da Bíblia. Quem tira os olhos de Jesus, afunda. E foi justamente isso em que Pedro deixou de olhar. Olhou para Jesus, estava tudo bem. Olhou para Jesus, estava caminhando, até mesmo diante da tempestade. A tempestade só acalmou quando Jesus entrou no barco. Então significa que Pedro caminhou e ainda estava um vento revolto. As ondas, o vento mexia as ondas. E Pedro justamente andou sobre as águas revoltas. Pedro não andou na calmaria. Pedro andou com as águas agitadas. Mas daí nós vamos entender em algumas mensagens, como eu falei aqui, alguns versículos, os segredos de tudo isso. Aleluia. Eu coloquei aqui, a que os irmãos entendam um pouco, a dizer que a fé requer um foco. Fé de Pedro para Jesus. Pedro olhou e focou os olhos em Jesus. Nada desviou. Mas para Pedro focar os olhos em Jesus, eles passaram, foi um baita de um trabalhão. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco mais. Vivemos milagre quando estamos dispostos a agir com fé. Vou repetir. Vivemos milagres quando estamos dispostos a agir com fé. 3. Devemos aprender a focar com o coração, e é verdade. Muitas vezes a gente não foca com o nosso coração, com a nossa mente. Porque onde está o vosso coração está o vosso tesouro. Aleluia. Eu acho que nós temos que focar mais, a viver mais esta fé em Cristo e descobrir as maravilhas que ela proporciona em nossa vida, irmãos. Porque eu sei que vocês já tiveram experiência de viver uma vida de fé e ser respondido pela fé que você teve lá outrora, né, em Cristo, e que você pode continuar tendo esta fé de ser respondido por imediato. Então vamos ver aqui o quarto item também. A fé e a adoração é um antídoto para a depressão ou a ansiedade. Veja bem, a fé e a adoração é um antídoto para a ansiedade e depressão. Glória a Deus. Né? E o quinto eu coloquei aqui: o inimigo sempre vai querer desviar o nosso foco em Jesus, fazendo sempre olhar para a tempestade, vento forte e o mar agitado. Antes de Jesus ter falado a respeito com os discípulos, Jesus, em Mateus 14, diz aqui a respeito, quando ele soube da morte de seu primo João Batista. A Bíblia nos afirma aqui, lendo o capítulo 14 de Mateus,
do 1 ao 12, ele vai falar a respeito da pessoa de João Batista, o qual morreu, e vieram a anunciar a Jesus: olha, João Batista morreu. Jesus não ficou alegre, ele se entristeceu. Jesus com certeza se entristeceu, e se entristeceu muito, mas mesmo assim ele não parou de ministrar a palavra. Mesmo sabendo da morte de seu primo João Batista, Jesus não ficou chorando pelos cantos, né? Por mais que estava entristecido, mas ele foi ministrar. Não só ministrar, como também fez o primeiro milagre acontecer, que daí acontece do versículo 13 ao versículo 21, de que Jesus ele foi ministrar para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sabendo de que a morte de João Batista tinha se chegado recentemente aos seus ouvidos. Então a dificuldade e a tristeza não fizeram Jesus parar. Vamos abrir um entre parênteses aqui. Se nós somos chamados, pode soprar o vento de que alguém morreu. Não que você vai fazer pouco caso, morreu lá, né, os mortos enterram os mortos, não. Mas nesta ocasião, Jesus não poderia estar com João, mas o que ele fez? Continuou a ministrar, porque tinha uma multidão que estava em volta de Jesus, e Jesus, conhecendo o coração de cada um deles, com certeza, pregou a palavra. E a Bíblia diz que Jesus teve, no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus viu uma grande multidão, e cheio de grande compaixão para com eles, curou os enfermos também. Então Jesus pregou, Jesus curou, e os seus discípulos falaram: mestre, já está entardecendo, já vai logo se escurecer, manda a multidão ir para casa, porque estão com fome. E Jesus disse: o que tendes aí? Não despeça a multidão, mas disse Jesus: o que tendes aí? Eu tenho pão e peixe, mas não dá o suficiente para esta multidão, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, tendo dado graças, o abençoou, e aí mandou os discípulos, presta atenção, distribuir o alimento para toda aquela multidão. E quando todos estavam saciados, porque estavam com fome, e o pão e o peixe os saciou, a Bíblia diz que daí logo Jesus vem, no versículo 22, aonde foi lido a mensagem aqui, 14 e 22, começa-se esse grande mistério na vida dos 12 apóstolos de Jesus. Porque depois que alimentou a multidão, Jesus exigiu que os 12 e os seus discípulos entrassem no barquinho e fossem ao mar, aleluia, e viesse atravessar até outra margem. Era mar, não era rio. Então quer dizer que depois da multiplicação dos pães, depois de Jesus orar pelos enfermos, depois de saber da morte de seu primo João Batista, e depois do Senhor ter feito a obra, porque era multidão, irmãos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e os que estavam enfermos, Jesus os curou, Jesus os alimentou, mas o Senhor tinha um mistério na vida dos 12. O Senhor queria revelar algo profundo para a vida dos 12. E por isso o Senhor falou: entra no barco, pega o mar e vai adiante. E eles não contenderam, não falaram: mas Senhor, como é que o Senhor vai depois? Não o perguntaram, se perguntaram, pelo menos registrado não está.
Simplesmente Jesus insistiu, e entraram os 12, e entraram a mar adentro, e conheciam muito bem a maioria deles eram pescadores profissionais, conhecia, o mar de Genezaré, eles conheciam muito bem, eles sabiam, eles sabiam o vento, o norte e o sul, leste. O pescador conhece. E quando Jesus despediu, mandou eles ir, despediu para que eles fossem à outra margem do mar, a Bíblia diz que Jesus foi fazer o quê? Foi orar. Depois de ter feito aquela obra de alimentar, de orar pelos enfermos, mandar os discípulos pegar o barco e ir em frente ao mar, Jesus se apartou e foi orar. E por que ele foi orar? Ele foi orar, Jesus sempre colocou diante do Senhor a sua pessoa, na dependência do Espírito Santo, que conduzia Jesus às obras na terra. Então Jesus sempre queria estar em comunhão com Deus, e para nós estar em comunhão com Deus é joelho no chão, sim. É oração. A obra acontece através da oração, e oração, aquela oração de humilhação independente, a dependência de Deus, diz: Senhor, me conduza, porque eu não sei o meu dia de amanhã, não sei daqui 1, 2 horas. Então Jesus sempre colocava tudo em oração, e com certeza colocou a vida dos 12 discípulos dele em oração. Glória a Deus. E também Jesus colocou a vida daquele povo que depois de atravessar o mar ia encontrar muitos enfermos. Jesus já estava colocando em oração, e com certeza dizer ao Pai: Senhor, me conduza adiante deste novo povo em que irei encontrar juntamente com os 12, o qual o Senhor separou para mim. Então Jesus entrou em oração, porque oração com certeza é a direção de Deus para a nossa vida. E não podemos perder, irmãos, de forma alguma, a chave da oração, o qual o próprio Jesus disse a Pedro: eis que te dou a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. Oração. E tudo que tu desligares aqui na terra também será desligado no céu. A autoridade que Deus estava dando a Pedro, porque sabia que depois que, quando Jesus subisse, desceria a virtude, o poder, o Espírito Santo envolveria Pedro e os demais que estavam esperando a promessa. Por isso que dali o que Pedro orava, o Senhor confirmava na terra. Então Pedro foi descobrir esta questão de a chave do reino dos céus só depois em que foi batizado, cheio, transbordante pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora veja bem, os discípulos estavam no período da tarde, quase ao anoitecer, quando entraram no barco e entraram no mar adentro. E Jesus foi para um lado e os discípulos para o outro. Com certeza, na mente dos discípulos, Jesus não ia demorar muito em alcançá-lo. De repente, na mente dos discípulos, Jesus mandou nós ir, mas de repente aqui tem algumas pessoas para ele orar, então com certeza ele deve nos alcançar, com alguns outros irmãos, alguns outros discípulos, a nos alcançar, porque nós não sabemos bem onde Jesus quer ir. Então aleluia, eles acharam que, provavelmente, eu pensaria assim, que logo Jesus vai encostar o barco dele no lado do nosso barco e vai nos conduzir aonde ele quer, porque ele tem um lugar para isso. Ele mandou nós entrar no barco e pegar este mar aí. Então com certeza o Senhor logo vai estar atrás de nós. Só que daí entrou a primeira vigília da noite, das 6 às 9, a primeira vigília da noite se chegou. Então das 6 às 9 já tinha se passado 3 horas.
E a Bíblia diz que Jesus orando, e chegou a segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite, e os discípulos na escuridão, e a Bíblia diz que o vento soprou. E o vento soprando, começaram os discípulos a passar aperto, porque não só o vento era contrário, mas as ondas estavam agitando o barco de uma tal forma que eles pensaram: vamos morrer. Aí, quando entrou na terceira vigília da noite, da meia-noite às 3, estavam eles remando ainda. Agora imagine o cansaço, imagine a peleja que não estavam os discípulos. O esforço era grande, e quem sabe eles, conhecedores daquela região, porque pescavam muito ali em Genezaré, quem sabe eles falam: mas que vento é esse que nunca vimos? Não sei, estou parafraseando, vamos entender dessa maneira. Ou de repente eles conheciam o vento que soprou, se veio do norte, do sul, do leste ou oeste, ninguém o sabe, aleluia, mas que soprou. E para que nós venhamos entender, o vento sopra a nossa vida, e você sabe disso. Só que nós vamos entender aqui qual foi o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus sempre é um: fazer nós entender a fé que nós já recebemos dele. Aleluia! Do qual muitas vezes a gente deixa escondido numa gavetinha. E às vezes a gente só fica reclamando, chorando, murmurando e dizendo: vou morrer nesse vento. O qual Deus, Ele vem fazendo nós entender que a fé que nos foi dado já é uma fé de que, quando nós se entregamos para Jesus, já foi nos dado uma fé para chegar até o fim. Aleluia! Remando contra muitas vezes a maré. Mas aí é que vem o segredo, a resistência. Muitos têm resistência, outros abandonam o barco e dizem: não dá. O vento soprou, acabou minha sorte, remei até onde eu podia, fui até onde aguentei. E aí onde vem o vento que Deus permite, e aonde o inimigo prevalece, no vento que Deus permite para nos provar, o inimigo prevalece lançando seta. A seta do inimigo é esta, porque quem passou por isso sabe o que eu vou falar agora. O vento soprou e falou: agora acabou, não dá mais, vou desistir. O vento são as dificuldades, os problemas que vêm contra a nossa vida. Aí o inimigo, sabendo, ele vem com seta e diz: abandona o barco. Significa: deixa esse vento passar, depois você retorna. Enquanto Jesus quer que nós encaremos a tempestade de frente. Aleluia! Porque se Ele mandou entrar no barco e remar, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe até onde vai as nossas forças, e ponto, igreja. Glória a Deus. E o problema é que a gente não quer encarar o vento, as dificuldades de frente, e ainda muitas vezes, quem sabe, Deus nos livre, culpando o Senhor: por que permitiu isto? E aí é que está a questão de uma fé centralizada em Cristo, e a confiança. Você pensa que essa mensagem aqui é só para lembrar da vida de Pedro? Não, é para nós viver isso hoje. Aleluia! É para nós viver isso agora. Glória a Deus. Porque se o vento está soprando, então nós vamos ter que focar os olhos em Jesus. Aleluia! Não fazer como Pedro, só um breve tempo e um período mínimo de tempo andou com Jesus sobre as águas, porque ele andou porque olhou para Jesus. A questão, irmão, de olhar para Jesus é viver para Jesus, é confiar no Senhor, olhar para Jesus como Pedro olhou. Pedro realmente olhou fisicamente, mas ele teve fé e olhou fisicamente. Mas nós temos que olhar, focar em Jesus, irmãos, é de dentro do nosso coração, não deixar esta fé desfalecer em nós. Não podemos deixar o inimigo querer abater a nossa fé, não podemos deixar o inimigo zombar da fé que recebemos de Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos deixar ele prevalecer nos momentos de tempestade. É onde o Senhor faz nós entender que é aí que temos que focar os olhos.
sobre a terra, que não vai muitas vezes dizer, não, agora chega. Mas é aí que vem o poder de Deus sobre a palavra, que desce ao nosso coração e nos traz novamente vida e esperança. Você está aqui para aprender com Deus. Eu estou aqui para aprender, e a palavra nos dá estrutura diante do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Até a terceira vigília da noite eles estavam na peleja. Eu quero que você entenda algo aqui. Mateus 14, 27. Você pode ler comigo ali? Mateus 14, 27. Veja o que Jesus diz para eles. Jesus, ele enfatiza algo importantíssimo aqui para a vida dos seus discípulos, porque eles estavam em aperto. Olha aqui para o pastor. Vocês, irmã, de repente nunca pegaram, como eu, nunca entrei num barco de noite, com vento forte, sem luz, ou de repente lamparinas eles tinham, com certeza, deve ter se apagado, por causa do vento, por causa das águas que batiam no barco e respingavam neles. No meu ponto de vista, eles estavam sem luz alguma. É difícil para nós entender, temos que se colocar no lugar. Vamos se colocar um pouco no lugar desses 12 irmãos nossos, aleluia, que tiveram que aprender no meio da dificuldade, e também tiveram que admitir que o Senhor não abandona ninguém no vento forte, na tempestade, não. Aleluia. O Senhor jamais vai fazer isso. Mas é um ensinamento da dependência nossa para com Deus. Não viemos a ser independentes, viemos a ser dependentes do Senhor. Porque a partir do momento que entregamos nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente ao Senhor, então quer dizer que se eu entreguei a minha vida ao Senhor, então é Ele quem vai conduzir. Aleluia. E muitas vezes a gente não quer ser conduzido pelo Senhor. Aí vem os ventos que não vêm da parte de Deus. É aí onde a gente entende em Gálatas que diz que aquele que planta, o que planta colhe, ou a palavra que diz, não me lembro agora até, mas o que planta vento colhe tempestade. O que planta no espírito colhe. O que planta na carne vai colher. Então é nesse ponto aonde nós temos que entender esta noite e dizer, Senhor, me acrescenta a fé. Porque nesse versículo 27 aqui que eu vou ler, eles estavam na dificuldade. Nem eu nem você tivemos experiência de pegar um barquinho no meio do vento forte de noite que não enxerga um palmo na frente do nariz. Eu já peguei um barquinho de madeira de quase 6 metros, com alguns irmãos, e era um período da tarde, o vento soprava e batia forte na madeira, e dava aqueles estalos. Só que o barquinho tinha motor, nesse tempo não, aqui era no remo. Um barco a motor, ele aguenta a passar pelo vento contrário, porque é no motor, agora vai no muque, para ver. Chega uma hora que você está tão afadigado, que você não tem mais forças e diz, agora acabou. Agora esse vento vai derrubar o barco, nós vamos tudo morrer. Te digo uma coisa, com certeza não. Aleluia. Porque Jesus jamais vai querer mandar alguém para vir morrer pelo caminho. Aleluia. Aleluia. A diferença, irmão, está aqui, eu vou ler. E você vai entender qual foi o motivo de Pedro sucumbir naquele momento. Sabia que Jesus estava vendo? Jesus não chegou de repente e você, não. Eu vou te mostrar um versículo em Marcos que diz que Jesus estava vendo. Estava ali, estava vendo, só de longe. Vou te mostrar. E aí o versículo 27 diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, veja bem, sou eu,
Não tenham medo. Quando Jesus fala isso, é porque Jesus aí veio andando sobre as águas. Quando o Senhor permitiu o vento soprar um pouco mais, porque às vezes Jesus permite o vento soprar um pouco mais, para ver se nós vamos falar, chega, vamos morrer, ou chega, eu prefiro a morte. O vento soprou demais, eu prefiro morrer, Jesus. Sabe que tem crente que está pedindo a morte? Eu vou te dizer uma coisa, não peça a morte, peça a vida com abundância. Aleluia. Não dá, Jesus, se for assim, me prepara e me leva. Não é que prepara e leva. Jesus não quer preparar e levar, porque se for para preparar e levar, vai para o leito. Não é maldição, não. Porque Jesus muitas vezes prepara um crente, na rebeldia aí, a enfermidade vem e trata no leito. Para nós continua marchando. Aleluia. Continua avançando. Glória a Deus. Não vamos fazer que nem Jonas. Quero morrer. Jonas falou, quero morrer. Jesus não está interessado em ouvir a oração de crente, eu quero morrer. Jesus quer ouvir nós, eu quero a minha vitória. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Não, aí está a resposta. Nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem o principado, nem a potestade, nada. Glória. Então entenda, irmão. Entenda de uma vez por todas hoje aqui o propósito de Deus em nossas vidas. Até os nossos irmãos que vão ouvir essa pregação aí, vai te fortalecer a fé também. Glória a Deus. Então Jesus veio ter com eles sobre as águas, e eles estavam naquela dificuldade extrema, e de repente eles olharam uma luz sobre a água. A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar. Então quer dizer que eles tinham que remar mais alguns quilômetros, vamos dizer assim, até chegar a outra margem. A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, e Jesus chegou na terceira vigília da noite, que é 3 horas da manhã, e a quarta vigília seria das 3 às 6. Então olha para eles saindo à tardezinha. A Bíblia diz, pastor, em que horas começou a soprar o vento? Não, mas que com certeza eles ficaram na peleja um bom tempo, ficaram. Aí quando eles viram uma luz, mas engraçado como uma luz, porque Jesus é luz, né? Aleluia. A Bíblia diz que no meio da escuridão, com vestes brancas, Jesus usava aquelas vestes brancas, e a Bíblia diz, é um fantasma. Então quer dizer que eles acreditavam em fantasma. Vê isso? Já viu isso? Certo? Escutavam quando a infância, cuida com os fantasmas que ficam aí perambulando pelo mundo, sabe aquela questão de assustar a criança quando, cuida com o fantasma, cuida com o bicho papão, até para com isso, né? Amém? Não faça isso. E a Bíblia diz que eles ficaram todos espantados e falaram, é fantasma. Aí Jesus diz o quê? Jesus, porém, imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Sou eu, Jesus, sou eu que estou aqui. Agora veja bem, entenda comigo. Jesus apareceu no meio do mar de noite, a terceira vigília da noite. A terceira, 3 horas da manhã. Jesus apareceu e deu até esperança aos que não tinham, que eram os 12. Quando Jesus disse essas palavras, coragem, sou eu, não tenha medo, veja bem o que aconteceu. Jesus falou, presta atenção, tenho coragem, sou eu, não tenho medo. Aí Pedro se encheu de fé. A Bíblia diz que Pedro então olhou de longe e disse, Senhor, se és tu. Ele sabia que no nome de Jesus, que Jesus tinha autoridade, porque mesmo Pedro e seus irmãos, seus discípulos, viram o poder que Cristo, com que Cristo agia pela vida dos necessitados. Eles viram os sinais. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, então vem Pedro, pode vir. Aqui é que está a questão, que eu e você
mas é verdade. Pedro olhou para Jesus e no meio da tempestade ele botou a planta dos pés sobre as águas. E ele botando os pés sobre as águas não estavam na calmaria, estavam agitadas. Então ele se alegrou de tamanha fé, que quando ele ouviu Jesus, vem Pedro, então ele começou a caminhar sobre as águas. Aí a Bíblia diz que enquanto estava olhando fito para Jesus, até ali então estava tudo bem, tudo certo. Mas quando o vento, pronto, está aqui. Quando ele observou o vento, versículo 30, olha lá. Mas quando observando o vento forte, teve medo. Aí o Espírito Santo falava comigo nesta tarde. O problema não é o vento. O problema foi o medo que ele teve do vento. Porque teve medo. Ele olhando para Jesus, e o vento estava soprando. As ondas estavam agitando ali Pedro. Imagina assim, Pedro andando, e o vento, e ele olhou. Irmão, sabe qual é o problema? Muitas vezes o crente está olhando para Jesus, soprou, aí ele caminha 1 ano, meio ano, 1 ano, 2 anos, e de vez em quando Jesus permite o ventinho aqui, está ali. Mas quando o Senhor quer soprar um vento para provar a nossa fé, aí vem que continua olhando para Jesus, olhou o vento, olhou para o vento, para o problema. Você está com dificuldade, eu estou, mas vamos continuar olhando para Jesus, hein? É um conselho. Ah, mas pastor, eu estou sem fé, então peça. Nós temos que aprender a orar a Deus. Nós temos que aprender a ser humilde e dizer: Senhor, eu não estou tendo fé o suficiente, mas eu não quero abandonar a fé. Eu quero que o Senhor me ajude a enfrentar essa tempestade, este vento que está contra a minha vida, me acrescenta, minha estrutura, me dê orar e se humilhar. Que com certeza o Senhor fará coisas grandes através da nossa fé. Então presta atenção. Quando o vento soprou, e soprou forte, com certeza naquele momento o Senhor, que é o dono do tempo, permitiu soprar um vento um pouco mais forte. Aí ele teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Aleluia. Então, irmãos, o que faz muitas das vezes eu e você, pela fragilidade humana, muitas vezes é o medo. Não vamos dizer que de repente as dificuldades que vêm não nos traz medo. Medo significa a fragilidade que nós como seres humanos temos muitas das vezes. Não podemos bater no peito, nós pastores ou qualquer outro servo e serva do Senhor, porque muitas vezes o Senhor permite nós passar por situações até mesmo ter medo, mesmo estando cheio do Espírito Santo, mesmo naquele vigor e fervor da fé. O Senhor permite um vento para nos ensinar: ou nós temos fé e confiança, ou nós vamos ter medo. Porque ter fé e confiança é no momento da dificuldade. Aleluia. Ter fé e ter esperança que o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia, é no meio dessas dificuldades que vêm sobre a nossa vida, que muitas das vezes quer substituir a fé e a esperança por medo, e o medo traz desconfiança. Será que vai dar certo? Será que isto vai acontecer? Então a fé está predominando, o medo, aliás, está predominando a fé. E aí que nós temos que entender de fato que a fé, ela sempre será o firme fundamento
O fundamento se chama Cristo. Aleluia. Ninguém vê um fundamento, mas o bom fundamento segura quilos de toneladas acima do bom fundamento. Ninguém vê o fundamento, mas é o fundamento que sustenta todas as colunas e o peso que está. Aleluia. Assim ninguém vê a fé de um crente, porque se a fé de um crente está fundada em Cristo, então ele tem uma base sólida que se chama rocha, que se chama Jesus. E é isto que nós temos que se firmar, na fé em Cristo Jesus, do qual Jesus estava ensinando os discípulos, irmãos, a viver uma vida de fé no Filho de Deus. Jesus estava ensinando a eles, no meio da dificuldade, que primeiro, mesmo tendo medo, o Senhor está ali para socorrer, porque o Senhor sabe até onde vai o nosso limite, a nossa capacitação, e muitas vezes sentimos medo, e que não é para sentir. Mas Deus permite de repente nós sentir medo de alguma coisa, para nós bater no peito e dizer: Senhor, eu não quero sentir medo, eu quero ter fé e confiar no Senhor, seja qual for a dificuldade que eu vi estar passando, me ensina a ter fé e confiar no Senhor, porque isso não vem de nós. Se nós não pedir, nós não vamos receber. E o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Então, diante desta palavra, se o medo está querendo prevalecer a fé, você vai falar: Senhor, afasta de mim o medo, me coloca confiança e esperança e fé. E eu quero, Senhor, isto. Aleluia. Aonde está tendo a nossa dificuldade, nós temos que pedir ao Senhor. Pelas dificuldades que estamos passando, pedir com sabedoria. Aquilo de dificuldade que você está passando, pedir a Deus com sabedoria e temor: Senhor, não deixe isso acontecer em minha vida. Eu quero que o Senhor faça esse milagre na minha vida. Não adianta nós querer milagre na vida de nossos familiares, de nossos irmãos, se o milagre tem que acontecer primeiro em nossas vidas. Aleluia. E o Senhor está tratando aqui individualmente com nossas fés. Aleluia. A fé é um dom, e precisamos exercitar este dom, buscando pelas Escrituras entender o que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, a Bíblia diz: será que quando eu vier à terra acharei fé? A fé é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, será que quando o Senhor vier vai achar fé no coração do povo? Será que quando eu vier acharei fé na terra? A terra, sim, o estrado dos nossos pés, terra. Mas na realidade, será que vai achar fé em nós? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes podemos ouvir a mensagem, e aí é que vai, é ouvir, mas eu quero poder viver isto, Senhor. E para viver, nós vamos passar pelas dificuldades. E precisamos passar pelas dificuldades para aprender. E tu sabe que dificuldade ela traz a palavra sofrimento? E a Bíblia diz em Hebreus 5, se for ler ali, por meio dos sofrimentos, o Senhor Jesus aprendeu a obedecer. Como assim, pastor? Jesus nunca desobedeceu em nada, de fato. Mas ele estava dando exemplo que pelo meio do sofrimento nós vamos aprender a obedecer a Deus. Aleluia. E tempestade, vento forte, ondas, são justamente as grandes dificuldades que eu e você muitas vezes vamos encontrar pelo caminho de fé desta vida. Não vai deixar de soprar o vento, nem as ondas vão deixar de se levantar. Mas é aí onde nós temos que entender que temos que vencer este vento forte e a tempestade, clamando por Jesus. Aleluia. Não desistindo de remar. Não desistir agora, jamais, igreja. Aleluia. Aí que temos que entender que este é o perfeito propósito de Deus em nossas vidas. Aleluia. Quem está entendendo completamente aí? Glória a Deus. Veja bem. Então no versículo 27, antes de Pedro
e ter com Jesus, todos estavam dizendo: é um fantasma. Mas quando Pedro e os 12 reconheceram a voz de Jesus, Pedro se tomou de ousadia e disse: Senhor, deixa eu ter contigo. Pedro foi, repetindo, o foco estava em Jesus, o olhar de Pedro estava em Jesus. Se alguém da tua direita ou da tua esquerda, seja na congregação, seja fora da congregação, no trabalho, em casa, se alguém está querendo te tirar o foco de Jesus, eis aí uma boa notícia: continua focando os olhos em Jesus. Olhe para o Filho de Deus. De repente hoje está tudo bem, mas amanhã Deus não sabe. Amanhã pode soprar o vento. Então o Senhor já está te antecipando. Olhe para Jesus. Não perca a fé. Porque Jesus falou: coragem, sou eu, não tenho medo. Mas Pedro teve medo no versículo 30. Jesus já tinha falado para ele: não tenha medo, sou eu. A alegria foi tamanha, mas perdeu a fé, perdeu o foco no momento que observou o vento. E a hora que ele observou o vento, a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. Vamos focar no medo. O que está te dando medo hoje? O que está realmente deixando com medo? Vamos entender algo. Literalmente, o que tem de crente com medo de ficar no arrebatamento da igreja? Jesus. Se o Senhor vier agora, eu fico. Vocês já ouviram isso aí? É medo. O medo traz a falta de fé. Hoje, se Jesus viesse a buscar a igreja, ou de repente, se num culto cheio, está ali Deus ministrando através do Espírito Santo para aquela congregação, e de repente a pergunta é esta: se Jesus vier hoje, você tem certeza da tua salvação? Mas não levante a mão se você não tem. Irmãos, realmente são poucos. Porque nós não podemos mentir para Deus. E sabe quando a pessoa não levanta a mão? É porque ela sabe que está em falta. E isso traz medo. Mas vamos substituir o medo por temor aqui esta noite. O medo não pode fazer parte da nossa vida. O medo quer dominar o nosso ser. Mas nós vamos pedir para Deus: Deus, tira o medo, que é incerteza, que significa, até simboliza a incerteza, por fé, esperança e temor a Deus. Porque o temor traz tremor diante de Deus. Vamos dizer, o terrível medo de pecar contra Deus é o temor a Deus. E se nós tememos a Deus, então não vamos ter medo. Como a Bíblia diz: não tema o homem, do qual só tem o poder para matar o corpo. Antes temei a Deus, que tem o poder para matar o corpo e ainda lançar a alma para o inferno. Antes temei a Deus. Então veja bem, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quem tem sabedoria, teme a Deus. Então o Senhor estava ensinando aos seus 12 discípulos, os seus futuros apóstolos, a entender que no meio do vento o Senhor não abandona ninguém. E o que tem de gente pensando: agora o Senhor me abandonou, agora eu estou aqui sozinho nessa situação, todos me desampararam, a minha família me deixou, me abandonaram os meus filhos, e eu sempre fui fiel ao Senhor. Por que isto? Substitua o por que isto e dizer: Senhor, por mais que eu quero falar, por que isto? Mas me ajuda a ter fé e saber que o Senhor tem o controle da minha vida. Que eu sei que no meio dessa dificuldade o Senhor vai me ajudar a passar por essa dificuldade. Aleluia. Mas daí vem o medo, vem a desconfiança, e a gente quer pressionar Deus e diz: por que o Senhor permitiu isto?
Sabemos nós que debaixo deste céu, para quem serve a Deus, há um propósito para todas as coisas. Temos que aprender a confiar e depender plenamente do Espírito Santo, que nos conduz a viver uma vida de fé no Filho de Deus. Não somos crentes de aparência, não podemos ser crentes de aparência. Temos que ser autênticos cristãos do Senhor na terra. Que Deus prova a nossa fé e o nosso amor para com Ele. Isto é fato, é Bíblia. Ele prova o nosso amor para com Ele. Ele prova a nossa fé porque tem coisas grandes a realizar. Como podemos dizer que vivemos uma vida de fé se o Senhor vai provar a nossa fé e nós sucumbimos diante da aprovação de Deus? Deus quer nos acrescentar fé, porém é no meio do vento, da tempestade, porque se Deus está permitindo isso, é para o nome do Senhor ser glorificado. Se Deus está permitindo isso e nos provando, é porque Ele sabe que você não vai murmurar, e você não murmurando, com certeza vai receber a grande vitória. Deus tem direito de nos provar. Ah, tem direito sim. Já viu aquela expressão? Quando Deus toma alguém a entregar o recado para o irmão ou irmã: eis que vou lhe provar. Pronto. Já li, se a pessoa não entendeu o mistério. Meu Deus, mais prova, mais luta. Porém, vamos entender uma coisa: a aprovação vem de Deus, a luta é o problema que nós pegamos sem vigiar. A luta, ai que luta que eu estou passando. Então é bom então consertar isso. Porque luta é o que nós pegamos com as próprias mãos. Porém, a prova é o que Deus nos dá. E a Bíblia diz que diante da prova, Ele abre uma porta de escape. Foi ou não foi que aconteceu com os discípulos? Foi. Sabe o que os discípulos falaram, irmãos? Mesmo Pedro observando, teve medo, né? Eu quero que vocês entendam algo, que diante da dificuldade que os discípulos estavam enfrentando, olha a ousadia que com as palavras com que alguns discípulos falaram para Jesus, fez eu entender, e eu falei: meu Deus, mediante a situação do vento forte, das ondas se levantando, eles falaram: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Medo. Vá ali para Mateus 8:25. Volta lá, filhos. Vamos entender uma outra questão em que estava no coração dos discípulos. Em capítulo 8, versículo 25, a parte B. Vamos ler o versículo 25, parte A e parte B. Os seus discípulos aproximaram-se e o adoraram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aqui foi a primeira vez em que o vento soprou, mas Jesus estava no barco. Amém. Porque a segunda vez Jesus não estava no barco. A primeira vez que o vento soprou, Jesus estava no barco. Só que Jesus estava descansando. Ele estava dormindo, porque com certeza o corpo chega uma hora que quer o descanso. Eu vejo que algumas irmãs aqui, irmãos, estão cansados só pelo semblante. E Jesus, estando cansado, dormiu. E estava no barco, a atravessar, a chegar a outra margem. Mas daí o vento soprou, igreja. O vento soprou de tal maneira que os discípulos despertaram o mestre, dizendo: Senhor, salva-nos, porque senão todos nós vamos morrer.
Foi a primeira experiência que eles tiveram com Jesus. Só que, por eles terem tido essa primeira experiência, Jesus estava no barco. Mas a segunda experiência, Jesus não estando no barco, eles se acharam de que iam morrer e perecer também. Eu vou mostrar para vocês como que Jesus estava perto deles e eles não viram. Aqui debaixo das Escrituras. Porque nesta primeira situação em que eles enfrentaram Jesus no barco, aí começou a soprar e eles falaram: Senhor, acorda, desperta, porque o vento está muito forte, as ondas estão quase derrubando o barco. Senhor, nos ajuda, senão nós vamos morrer. Jesus, com a calmaria que tem, olha só, disse ao vento: vento-te, aquieta-te. Mar, acalma-te, vento te aquiete. E na mesma hora fez bonança, de tal forma que os discípulos, admirando o versículo 7, diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Eles já sabiam, irmãos, o poder do Filho de Deus. O vento teme o nome do Senhor, o mar teme o nome do Senhor, e tudo que está sobre esta terra se inclina ao nome do Senhor. Aleluia. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do homem, a luz que resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus. Quando Jesus Cristo disse: aquieta-te vento, acalma-te mar, fez-se bonança, calmaria, e os discípulos olharam simplesmente para Jesus e ficaram admirando-o, do tamanho do poder e da autoridade que este homem Jesus, que estava com eles, em poucas palavras disse, e se aquietou, se acalmou. Só que daí, veja bem a expressão: Senhor, salva-nos, porque senão vamos morrer. Estavam apavorados, com medo de morrer. Agora eu quero que você vá ali para Marcos capítulo 4 e versículo 38. Veja outra situação em que o Senhor nos faz ver e entender aqui, do qual diziam os discípulos: mestre, tu não te importa que vamos perecer e que vamos morrer? Veja ali, Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Mateus registrou isso, Marcos registra desta maneira, porque cada um falou algo ali. Senhor, salva-nos que vamos morrer. Marcos relatou uma certa pergunta, como se Jesus não se importasse com aquela situação. Mas Jesus se importava. Olha aqui que ele fala, presta atenção para entender. Na parte B do versículo 38, Marcos 4, 38, parte B: mestre, não te importa que pereçamos? É como se Jesus não tivesse interessado. É como que na mente deles: meu Deus, está acontecendo tudo isso, o Senhor está vendo isso acontecer, e será que todos vamos morrer? Senhor, faz alguma coisa. Os discípulos: Senhor, nós vamos morrer. Aí vai Jesus novamente, com a sua soberania e com o poder da sua palavra, mais uma vez disse: vento, aquieta-te. E o vento se aquietou e o mar se acalmou. Aleluia. Agora, voltando à questão de que Jesus teve sobre as águas na terceira vigília da noite, quando Pedro começou a descer e a sucumbir,
Jesus pronunciou essas palavras: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ali, o Senhor viu uma fé que estava viva dentro do coração de Pedro. É o que Deus quer realmente que isto aconteça em nossas vidas. Você já viu que hoje o povo está sem fé para orar, sem fé para jejuar, sem fé para ler a Bíblia, desanimados, desacorçoados, desesperançosos, desacorçoados. Isto é falta de fé. E a fé precisa ser exercitada, e só nós individualmente podemos exercer esta fé. Muitos já não têm mais fé em crer que o Filho de Deus está às portas, mais do que as portas, para arrebatar a igreja. Está se acabando o poder do povo santo, como diz em Daniel capítulo 12. Se examinarmos ali, está escrito sobre o principado, potestade, sobre as dificuldades que o povo ia passar nos tempos finais. Mas antes que acabe o poder do povo santo, o Senhor vem buscar a igreja. Aleluia. Antes que não exista mais fé no coração do povo, o Senhor vem retirar este povo, porque senão nenhuma carne se salvaria, ou melhor dizendo, senão ninguém se salvaria. E aqui nessa questão, neste versículo, o mestre se importa sim. Jesus é o único que se importa com a nossa vida, e não quer que ninguém morra e que ninguém pereça, do qual Marcos relatou aqui dizendo que alguém entre eles falou: Senhor, tu não se importa, nós vamos todos morrer. O Senhor se importa. Uma até que é, e que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, na morte do ímpio, podemos dizer assim, porque na morte dos seus santos é agradável à vista do Senhor, mas não tem prazer na morte do ímpio. Aqui simplesmente o Senhor mostrando que Ele estava no controle, porque Ele estava no barco. Aleluia. Veja bem, queridos irmãos, nós também podemos, nos sentir, eu coloquei aqui, quando o vento sopra e nos sentimos sozinhos no meio do mar, e começamos a perceber que estamos afundando. Aonde o medo vem e os nossos pensamentos dizem: acabou para mim, não dá mais, agora eu vim. Mas aí o Senhor faz lembrar novamente Mateus 14, 27, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Presta atenção. Então, quando se deparamos novamente no versículo 30 em Mateus 14, vem o Senhor novamente a nos dar uma palavra de ânimo: não tenha medo. Você está entendendo, irmão? Você está tendo medo de repente de não conseguir entrar numa porta de emprego. Você pode estar tendo medo de repente não resolver o problema que se chegou diante do Senhor, que se chegou diante de você. Todos nós temos problemas, dificuldades, só que o medo abafa a fé. O medo é a incerteza de você conseguir chegar onde tem que chegar. É isso que Deus está falando. Por causa do medo de Pedro, olhou para o vento e desceu, e o Senhor segurou na mão, levantou, e a Bíblia diz que entrou ambos no barco. Quando entrou dentro do barco, cessou o vento e a tempestade. Você está entendendo? Agora eu quero que você entenda algo aqui. Marcos 6:48, vá para lá. É aquilo que eu falei para você, que o Senhor permitiu. Eu quero ler com você o versículo 47 e 48 de Marcos. Olha só. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Vendo-os, aqui a parte em que Jesus chega com eles de noite, na terceira vigília da noite.
E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Preste atenção, da 3ª para a 4ª vigília da noite, Jesus chega aos discípulos, mas sabe o que aconteceu? Jesus vendo eles remando, de repente eles falando: força, não vamos desistir agora, se esforcem. Mesmo fatigados, eles estavam remando. Mesmo cansados, eles estavam unidos, 12. Enquanto um descansava, o outro remava. Enquanto o outro cansava, o outro ia lá, pegava um remo e ficava remando. Quem está entendendo? E Jesus, vendo-os fatigados a remar, Jesus viu que eles estavam remando, que eles não desistiram de lutar diante do vento e do mar revolto. Jesus viu que eles estavam remando, que o objetivo era remar e não desistir. Quem está entendendo? O negócio é remar. Se o vento está contrário, continua remando, porque Jesus vai mandar o vento cessar e as águas vão se acalmar e o teu coração vai se alegrar, porque você vai ver que Jesus está contigo e dando vitória no meio desse vento. Está aqui Jesus, vendo que eles estavam fatigados, cansados, já não estavam mais aguentando, porque o vento era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e que queria passar à frente deles. Sabe de que forma? Remava para frente e o barquinho vinha para trás, remava para frente mais um pouco e o vento trazia, e Jesus andando como que quase que ia passar pelo barco. Jesus falou: calma. Pedro olhando: Senhor, deixa-me ir ter contigo, porque no meio da escuridão do vento ali, e aonde Pedro, cheio de fé, teve o privilégio, aleluia, de olhar uma vez sequer para Jesus. O foco era Jesus, e olhando Pedro, ele teve o privilégio de andar sobre as águas, que é: o meu Senhor é a minha razão, vou continuar olhando. E se ele continuasse olhando, vendo que o vento estava mexendo com ele, mas olhando para Jesus, ele ia chegar a Jesus, e os dois iam se abraçar no meio do mar e do vento forte. É isso que eu vejo. Mas teve medo. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus vai lhe conceder o grande milagre que eu e você, que nós precisamos. Mas temos que olhar para Jesus, crer no coração, clamar, pedir. Por mais que você ache que está silenciado o Senhor, que o Senhor se silenciou, aí é que vai a grande vitória. Até no silêncio Deus trabalha a nosso favor. Se está no silêncio, Deus está trabalhando, sim. Não perca a fé, foca no Senhor. O Senhor nunca perdeu a vista do qual Ele ama, nunca deixou ninguém sozinho, nunca perdeu a visão de onde estão os seus filhos para socorrer. Só vamos pedir uma coisa esta noite: que o Senhor nos ajude a passar e perseverar quando as dificuldades e o vento soprar. Porque de uma coisa é certa, para quem serve a Jesus tem que perseverar, tem que se esforçar e ter bom ânimo. Pastor, tu não sabe a minha situação, como que eu vou ter ânimo e alegria numa situação dessa? É verdade, mas no final desse sofrimento você vai ver que você vai cantando da vitória e Deus vai alegrar o seu coração. Fique com esta palavra, toda a igreja, aos irmãos, a todos, que possamos, irmãos, entender que o Senhor, vendo a fadiga dos discípulos a remar, Ele viu, mas quando não tinha mais limite, entrou o agir do Senhor. Não perca a fé, e principalmente a esperança de um dia estar com Cristo Jesus. Amém?
Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esta noite nos acrescente a fé, porque precisamos, irmãos, num tempo em que estamos vivendo, o inimigo luta contra a minha fé e a tua, mas nós vamos lutar com eles, contra eles, aliás, com a fé que o Senhor nos deu. E assim seja, hoje e sempre, a nossa fé em Cristo, até um dia, quando chegar lá no reino da sua glória, esta fé, ela vai ser o motivo de estarmos com Cristo, a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço, na paz do Senhor Jesus Cristo.